Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do CIDIX. Que bom encontrá-los mais uma vez. Hoje eu vou me apresentar, ok? O meu sinal é este e me chamo Douglas. Eu moro no estado do Amapá, sou professor na Universidade Federal do Amapá, o sinal é este, Unifap, e sou doutorando na área de Linguística na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria de apresentar agora para o evento de hoje o professor Dr. Anderson, o sinal dele é este. Ele é doutor na área de Linguística, tem muitos estudos. Vamos aproveitar para convidá-lo hoje para apresentar um tema riquíssimo para nós, para agregar conhecimento a nós. Então, aproveitem dessa palestra e, ao fim, vocês estão livres para fazer perguntas e interagir com ele. Ele estará à disposição para responder a todos, ok? Até depois. Bem-vindo, professor. Então, vamos começar, ok? Olá! Boa noite, pessoal que está aqui me assistindo, tudo bem? Primeiramente, eu queria muito agradecer o convite, o que o Douglas me fez, porque ele que teve contato comigo, né? O sinal do evento é esse, né? CIDIX, né? Sobre eventos, cada vez é uma palestra de tema diferente, certo? Eu vi que há várias pessoas que palestraram antes de mim, palestras interessantes, né? Muito positivas, que agregam muito conhecimento. Algumas pessoas já conheço, alguns são meus amigos, ali da área de pesquisa, da língua de sinais. Então, agradeço, Douglas, pela oportunidade de estar aqui com vocês e agregar neste evento do CIDIX muito especial. Beleza? Agora, vamos começar a apresentação, ok? O tema da palestra é este aqui que vocês estão vendo, a teoria de Chomsky e as línguas de sinais. Como que essa teoria se relaciona com as línguas de sinais? Como que isso acontece, certo? Por que eu escolhi este tema? Porque eu estudo, né? Eu pesquiso a área da linguística. Já pesquisei sobre o gerativismo, que é este o sinal. Por que este o sinal? Porque vocês conhecem, né, na sintaxe da língua portuguesa, que há ramificações, certo? Aparece uma árvore, né, o desenho dela, quando fica as várias ramificações. Então, por isso, este é o sinal de gerativismo, ok? E por que eu tive essa ideia de utilizar a teoria do Chomsky? Por conta dessa pesquisa dele com a língua, por ele ser um linguista famoso, americano, e ele não pesquisa apenas a linguística, ele também é da área política. Ele transita nas duas linhas, ok? Então pode passar o slide agora, por favor. Ok. Quem sou eu? Então, eu sou Anderson, este é meu sinal. Meu nome é Anderson. Sou formado em Biologia, licenciatura. Minha primeira graduação foi licenciatura em Biologia. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de Linguística. Tenho experiência de mais de 10 anos como intérprete de língua de sinais. Algumas pessoas pensam que eu sou surdo e tal, mas não. Eu sou ouvinte, amo cantar e também toco flauta doce. E a minha vontade, meu objetivo para um dia fazer o quê? É correr o quê? Uma maratona de 42 quilômetros.
Será que um dia eu vou conseguir? Estou treinando, quero treinar para isso. Pode passar. Ok. Então, a teoria de Chomsky. Ele foi linguista muito novo, no período de 50, nos Estados Unidos. Ele gostava de várias áreas, como matemática, ele tinha interesse também pela área do neurológica, ele também tinha interesse pela linguística, por política, por vários temas. Ele era muito interessado. Quando ele entrou no doutorado, ele começou a observar que haviam línguas diferentes, as línguas, na verdade. Por exemplo, Chomsky percebeu na linguística que a língua é uma ciência, assim como física, como química, como matemática. Então, a proposta dele foi o quê? Falar que a língua, comprovar que a língua é ciência, que ela também é racional, também ela possui as suas regras para se desenvolver. Então, a teoria dele, a de Chomsky, ela pode-se dizer que ela é racionalista. Por que racional? Porque não tem como você ver. Não precisa ver para acreditar. Você tem que saber. Perdão. Entender que a proposta dele é o quê? Você não precisa ver o que está acontecendo, mas você tem que saber que acontece aquele fato. Também, a teoria dele tem o método hipotético dedutivo. O sinal de dedução, método hipotético dedutivo. Por que isso? Porque você vê e você acha que é aquilo, você ainda vai experimentar. Aquilo não é certo, pode ser certo ou errado, mas isso é ciência também. Às vezes nós temos alguma ideia e pensamos que está certa, mas depois, quando a gente experimenta, fala, não, estava errado, precisa trocar, precisa mudar essa ideia. E isso é normal, isso também faz parte da ciência, é assim mesmo. Então, eu acho, depois eu experimento, eu faço um teste, eu testo, ok, deu certo? Beleza, não deu certo? Não tem problema também, vamos trocar, vamos renovar. Por isso, essa metodologia de método hipotético dedutivo, porque ele troca várias vezes, reformula, certo? E aí algumas pessoas não gostam dessa mudança, dessa reformulação, mas isso faz parte também da ciência. Eu gosto desse método, eu acho interessante, é um método diferente. Por exemplo, em química, vou mostrar um modelo para vocês, um modelo atômico. Eu pensei no sinal que alguma pessoa usa, acho que é assim o sinal atômico. Ok. O modelo atômico. Vocês acham, por exemplo, que a pessoa pesquisa aquele modelo de química, certo? As pessoas pesquisam. As pessoas que pesquisam isso já viram? Não, elas fazem uma hipótese que é aquilo. Elas imaginam que é daquela forma, mas vê não. Próximo slide, por favor. Olha só, aqui temos alguns autores nessas imagens. E está mostrando o quê? Ó, a primeira ideia foi do Dalton. De como que era esse átomo, esse atômico. Esse átomo atômico, como que era? Que ele era único. Aí depois veio o Thomson. E ele experimentou o que Dalton tinha feito. E ele viu com a luz que que a luz passava, que havia mais caminhos, que o outro não havia visto, ele não é duro, ele tem espaços entre eles, entre os átomos ali, e a luz passa por ele. Então, trocou-se o conceito tal. Aí depois veio Rutherford. Ele também pesquisou os sinais e mudou. E até que veio depois Rutherford Bohr, que é o átomo que nós temos hoje, que há um núcleo e há depois as partes que passam em volta do núcleo.
E isso tudo aqui é ciência. A ciência vai mudando com o tempo, com a investigação, com as coisas. Então, primeiro acha, você testa e muda. Aqui é um exemplo claro sobre isso. Com a língua é a mesma coisa. E o linguista Chomsky pensou dessa forma. Pode passar. As pessoas sempre falam do Chomsky e de Saussure. Os dois linguistas que eles são, tipo, contrários, são contra. Mas será que eles são assim? Vamos ver. Próximo, por favor. Os dois linguistas são importantes. Os dois, é bom você conhecer sobre os dois, tanto como Saussure como de Chomsky. Ok? Vocês viram a foto dele, só para vocês saberem. Então. Vamos falar primeiro do Saussure. O uso do Saussure ele é mais antigo, de 1800 e alguma coisa. E de Chomsky é do século XX. Então, é separado, são épocas diferentes. Tá? Saussure foi antes. Pesquisou também sobre a língua americana, línguas indígenas. Mas a preocupação de Saussure era explicar como era a estrutura da língua. O que estava por trás da língua ali, naquela verdade, a estrutura. Então, Saussure ele explicou a questão da frase, da estrutura, da sujeito, verbo e objeto. Ele também falou sobre as diferenças, que não precisa ficar preso na fala, que o foco da pesquisa tem que ser a língua. Mas como que a gente vai separar a língua e a fala? Como que faz a separação? Como é que você vai fazer a separação no cérebro? Você vai cortar o seu cérebro, separar a língua e fala? Não tem como fazer isso, é impossível. Então, ele pesquisa a língua e a fala de forma separada. Mas como que se faz isso? Então, o Saussure, ele pensa, por exemplo, nós precisamos observar os outros sujeitos de forma igual. Certo? Essa igualdade é a questão da língua. Porque cada pessoa tem a sua forma diferente de falar, não é essa igualdade, esse modelo. Isso é a fala. E Chomsky daí já fala diferente. Então, por isso que Saussure, ele está com foco na estrutura, que a estrutura deve ser igual. A estrutura deve ser homogênea. Ele não pensa em variação e nada. Ele pensa na questão da homogeneidade da língua. E Saussure, ele quer fazer, assim como tem na física, na matemática, nas exatas, certo? Regras. E quando se trata de variação, não existe uma regra, certo? Mas é uma ciência, então como é que se cria essas regras? Então, olha aqui na última frase, ó, que tem um padrão, que Saussure fez. O CLG. E foi publicado em 1916. As pessoas que têm esse padrão coletivo de língua, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Soma tudo, vai dar... não, mentira, desculpa. I, que é a língua interna. Se eu observo, então, as pessoas falando, a variedade das pessoas na fala, isso não é bom. Eu tenho que pegar, porque se eu pego o padrão individual e momentâneo, vai dar pausado, vai dar quebrado, e daí não consegue ter uma língua, um resultado. Não dá para se focar nessa variedade. Então, na opinião de Saussure, ele escolhia e preferia essa homogeneidade da língua. Já o Chomsky, lendo os estudos de Saussure, achou interessante, importante e tal, falando sobre a homogeneidade da língua. Só que ele foi um pouco mais a fundo. Ele detalhou um pouco mais essas regras que Saussure não fez. Então, as pessoas às vezes falam assim, Saussure, Chomsky, eles são rivais, eles têm teorias contrárias. Não, os dois são linguistas, os dois pensam na língua de forma homogênea, os dois pensam na língua como interna, mas os dois não consideram a língua fora da sociedade. Os dois só estão preocupados com regras, em deixar todo mundo homogêneo.
Então, eles não são contras, teorias contrárias, eles estão sim interligados. Claro que há diferenças entre uma teoria e outra. Por exemplo, Saussure fala que a língua está guardada onde? Não é no meio social. Ele só faz uma metáfora, falando que a língua está guardada no imaginário. Já Chomsky fala que é diferente. Ele fala o quê? Que a língua ela está guardada dentro do cérebro. Então, essa é a diferença. Saussure deixa um pouco mais abstrato. Só na imaginação. Só na imaginação, no abstrato. Já Chomsky fala que não, que a língua ela vai estar guardada onde? No lugar físico, no cérebro. Então, essa é a diferença de ambos. Ok? Próximo slide, por favor. Então, aqui muitas pessoas perguntam se na língua, então língua e fala, a gente separa, como é que isso acontece? Então, se a língua não é falada, como é que é? Não. Na verdade, na proposta do Chomsky, a língua, o objetivo dela não é a fala. A língua é o pensamento. Que é o que, ou seja, você tem que pensar primeiro e depois falar. Primeiro pensar e depois falar. Então, para ele, a língua não está ligada exatamente à fala. Mas nós humanos, se a gente pode ficar pensando, a gente pode imaginar, a gente pode pensar, a gente não precisa falar para pensar. A gente pode falar, claro, óbvio, a gente não é obrigada a falar. Mas a nossa língua, ela acontece no pensamento. Tem um artigo de um amigo meu, que estudou junto comigo, na Universidade de Campinas, em São Paulo, e publicou. É bem interessante. Se vocês tiverem interesse, curiosidade para fazer a leitura do artigo, é este aqui. Também tem este livro aqui, também, que é bem interessante. Que vai explicar como que se dá a fala para nós humanos. Pessoal, desculpa, nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Vocês sabem como é que é, né? Tudo ao vivo, internet também. Obrigada pela paciência, ok? Então, vamos voltar aqui no que nós estávamos conversando. Eu estava explicando para vocês sobre Saussure e Chomsky, certo? Os dois linguistas e a diferença entre os dois, que eles não são, na verdade, contraditórios, que as propostas dialogam, certo? Porque Chomsky partiu dos estudos da teoria de Saussure, e o foco, Saussure separa entre a língua e a fala, certo? Mas ambos estudam a língua. E também, os dois querem saber para que a língua. Para que serve a língua? A língua serve para construir o pensamento, ok? Auxilia no pensamento. Aqui temos dois trabalhos, uma obra e um trabalho, que vai explicar sobre isso, sobre a língua que é própria do ser humano. Os animais não possuem a fala, um pensamento elaborado, construído, eles não possuem isso. Isso é prototípico do ser humano. E ao lado nós temos um artigo de um colega meu, de um amigo meu, que estudou junto comigo lá na Universidade de Campinas, em São Paulo. E ele publicou sobre a função da língua. Que a função da língua não é falar. A principal função é elaborar o pensamento, está ligada ao pensamento. Porque a gente pode ficar sem falar e o pensamento acontece. Então, não precisa falar para pensar. Não é obrigatório falar para acontecer o pensamento. Certo? Primeiro a gente pensa e depois a gente fala. Então, essa é a principal função da língua. Ajudar na construção do pensamento. Ok? Então, próximo slide, por favor. Eu estava explicando também que Saussure e Chomsky, os dois, não são... eles dialogam, mas há divergências nas teorias. A proposta de Saussure está ligada ao quê? Falando que a língua está guardada
no imaginário, na imaginação, é meio que abstrato ali onde ela está, entendeu? A pessoa se apropria desse imaginário. Já Chomsky não, ele fala diferente. Ele fala que a língua ela está guardada num espaço físico, que é o quê? É no cérebro. Que está ligado também à genética. Por exemplo, um bebê, em qualquer lugar do mundo, ele já nasce com a genética. E junto com a genética dele, já nasce com a língua. Saussure não. Saussure fala diferente, que não. Só fala que a língua é social e fica ali nesse espaço da imaginação. Já Chomsky, ele vai para esse espaço mais profundo. Ele já liga a língua com a genética, com as características da pessoa. Os dois sabem que a língua vai se apropriar a partir da interação e que a língua ela é interna. Certo? Pode passar. Ok. Agora, eu não vou me aprofundar muito, eu quero só despertar uma curiosidade em vocês, para vocês terem um gostinho dessa teoria de Chomsky, tá? Para que futuramente vocês possam se aprofundar e ler mais sobre isso. Então, eu vou explicar agora 3 conceitos importantes nessa teoria de Chomsky, tá bom? A primeira é o quê? É somente da espécie humana. A linguagem animal versus a humana, ok? Há uma característica única, é uma característica única do ser humano. Há também a questão modular. Modular, a especialização cerebral. E o que isso significa? Que o cérebro vai estar dividido em partes, e cada parte é responsável por uma função diferente, ok? E o terceiro é o quê? É a principal, a mais famosa, que fala sobre a gramática universal. O que significa essa gramática universal? A sigla é essa, GU, Gramática Universal, que todas as pessoas possuem, já conhecem essa gramática. Então, agora eu vou falar um pouquinho das 3, tá bom? Pode passar o slide, por favor. Tá. Então, o primeiro vai ser sobre o quê? A língua, né, do ser humano. Há várias publicações, vários livros famosos que falam sobre isso, sobre a comunicação animal. Por exemplo, insetos, que é a comunicação, pássaros, aves, baleias, enfim, diversos animais, morcegos, tem os gritos lá que na sonoridade explica algo, as abelhas, mas tudo isso não é uma língua. Não é uma língua. Essa comunicação dos animais, ela tem o objetivo qual é o objetivo dessa comunicação? Por exemplo, o macaco se comunica, certo? Ele vê que está vindo uma cobra e que aquilo é um perigo, então ele avisa para o amigo dele que está na outra árvore, sai daí que tem uma cobra. Ele faz esse aviso com um grito, certo? Então, é uma comunicação. Mas o macaco consegue fazer piada para o outro amigo, para o outro macaco dar risada? Não. O macaco consegue contar uma fofoca? Não. Então, o objetivo da linguagem animal é o quê? É só avisar do perigo, é questão de sobrevivência, é diferente. E a língua, ela tem, diversos objetivos, diversas formas de acontecer. Então, a linguagem animal, ela é simples, ela é única, tem uma única forma. Já a língua humana, ela é complexa e pode acontecer de várias formas, com vários temas, tem várias funções, tá? Mas os animais possuem, então, uma linguagem. Não é uma língua. A língua, ela é própria, específica do ser humano, ok? Pode passar, por favor. Então, tá vendo aqui na imagem, nessas 2 fotos? O que nós vemos? Na imagem de cima, vemos pessoas sinalizando. E na imagem de baixo, vemos uma pessoa cochichando, conversando ali no ouvido. Em ambas as imagens, nós temos seres humanos que se comunicam, que utilizam a língua de sinais ou a língua falada. Línguas que acontecem por meio do pensamento, que o pensamento ocorre livremente, sendo sinalizado ou falado. Em ambas as imagens, são o quê? Provas de que é uma língua própria de ser humano.
O surdo cego também tem a sua libras tátil, tem a forma de se comunicar. Nós temos uma única forma? Não, nós temos libras tátil, nós temos a comunicação oral e a língua de sinais, que são formas de comunicação humana, formas de língua, da língua acontecer de forma humana. Ok, próxima. Então, como é que a gente percebe que tudo isso acontece? O nosso corpo humano, ele vai receber inputs, estímulos, como se fosse estímulo, certo? Então, o input. E esse input, esses estímulos, ele pode acontecer de 3 formas. De forma oral, quando a mãe é ouvinte, o filho ouvinte, tem os estímulos sonoros e tal. O input visual, quando é surdo, vem pela sinalização, os sinais, sinalização, o contato ali. Porque o cérebro vai conseguir diagnosticar que aquilo é uma língua, e tem o input tátil, que é a questão do surdo cego. O cérebro vai conseguir identificar que aquilo é uma língua, vai conseguir entender. Então, o cérebro sabe perceber e diferenciar o que é uma língua. Não é complexo para ele, não é confuso. Por exemplo, o cérebro vai ver de crianças ouvintes, por exemplo. Eles vão aprender a falar, certo? Acho que com 2 anos de idade, certo? Eles vão ouvir por quê? A mãe falando. Vão ouvir e vão copiar. Mamã, mamã, tá, 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 tá. Essas crianças copiam a galinha? Não. Eles escutam o som da galinha, mas o cérebro sabe separar a língua da linguagem, sabe que a língua, o que a mãe fala é língua e o que a galinha faz não é língua. Por exemplo, a criança ouvinte escuta barulhos dentro de casa, o carro, o motor, alguma coisa caindo, mas a criança copia esses barulhos? Não, porque o cérebro consegue diferenciar. Sabe o que é língua e sabe o que não é língua. Isso é muito interessante e Chomsky explica isso. Nós, parece que biologicamente fomos construídos para a língua. Nós já sabemos geneticamente o que é língua e o que não é língua. É próprio do ser humano, está na nossa biologia, nos nossos genes já. Já vem já na nossa herança genética. Pode passar. Então, o autor tem qual objetivo? Ele deseja explicar que a criança, desde bebê, ela consegue aprender de forma muito rápida a língua, seja sinalizada, seja falada, seja tátil. A proposta do autor lembra que é a hipótese do estado inicial. Então, o que significa isso? Que a criança, ela não sabe nada, mas conforme ela vai ouvindo, vai tendo esses inputs orais ou visuais, ela vai do zero, ela vai aumentando o seu conhecimento. Conforme ela vai crescendo, ela vai aumentando o seu vocabulário na língua. Chomsky também fala o quê? Por exemplo, uma mãe surda ou ouvinte, tanto faz. Quando está conversando ali com o seu filho, a mãe, você acha que a mãe sempre vai ficar fazendo frases iguais? Não, a mãe fala de formas diferentes, em tonalidades diferentes, e a criança ela consegue aprender. Então, o que isso significa? Que a criança vai copiar o quê? Não é só por cópia que ela aprende, mas também é biológico, é genético dela, que ela também vai conseguir entender dessa forma. Às vezes, as crianças falam alguma coisa que os pais nunca falaram. Por exemplo, a criança ouvinte. Mãe, eu fazia. Aí a mãe, não é fazia. Não, eu fiz. E como é que a criança inventou essa palavra, então, eu fazia, se ela nunca ouviu essa palavra? Então, por isso que o autor, ele fala sobre isso. Que não se aprende só por cópia, mas a criança também fala porque já é natural dela. Porque a mãe nunca falou dessa forma, fazia. A mãe já falou? Ela não fala dessa forma, um adulto não vai falar dessa forma.
E como é que ela conseguiu falar? Onde que ela ouviu essa forma para ela poder copiar? Por isso que Chomsky fala que o quê? Que a língua ela é interna. Ela já está ali dentro já do ser humano. A língua de sinais também. Com a criança surda, ela também vai inventar, vai acrescentar sinais, acrescentar gestos, apontações, vai fazer coisas, sinais que ela nunca viu, mas que veio dela já. Isso você vai fazer parte do problema de Platão e a pobreza do estímulo. Por exemplo, a criança com 2, 3 anos, ela é inteligente. Como isso? Quem que ensinou? Não é questão de ensinar, é questão de que ela já nasceu com isso. É inato, tá? É inato isso. É polêmico, tá? É bastante discussão. Alguns acreditam, outros não acreditam. Há bastante discussão sobre isso. Pode passar? Por exemplo, Chomsky explica sobre as regras gramaticais. Por exemplo, uma criança ouvinte, tá? Uma criança ouvinte, por enquanto, por exemplo. A criança ouvinte está lá falando, interagindo com a mãe e tal, na língua portuguesa. E qual é a estrutura gramatical da língua portuguesa? SVO, certo? SVO. Ok. Aí a frase aqui, ó. O Anderson, que é o sujeito, verbo, beijou, objeto, João. O Anderson beijou o João. SVO, sujeito, verbo e objeto, nessa estrutura, ok? Antes do verbo, à esquerda, nós temos o sujeito e à direita nós temos o objeto, certo? E a criança vai ouvir tudo isso? Ah, tá. O Anderson beijou o João. Ok, entendi. Eu sei que ele beijou ele, ok. Se eu troco, a criança vai perceber a diferença. Por exemplo, se eu falar, João beijou Anderson. É diferente, o significado é diferente. Eu troquei o sujeito e troquei o objeto. Eu coloquei o que era objeto, coloquei no sujeito, o que era sujeito, coloquei no objeto. E a criança vai apegar isso e vai aprender isso muito rápido. Vai entender que o sentido é diferente. Às vezes também, o que pode acontecer? Por exemplo, na frase número 2, olha só. Anderson beijou quem? No português isso pode acontecer, essa estrutura. O objeto ir lá na frente. A número 3. Quem Anderson beijou? Em língua de sinais não, tá? Eu tô falando na língua portuguesa. Quem Anderson beijou? A criança vai ouvir e vai falar assim, quem? Ok, é uma coisa, sujeito ok, o verbo, o Anderson, ok, objeto, e beijou o verbo, ele tá mais pro final. Mas parece que tá vazio, tá faltando. Como que se dá? Como que a criança vai saber que o objeto mudou de lugar? Quem falou para ela que isso aconteceu? E a criança sabe, ela entende perfeitamente que houve essa troca, que houve essa reorganização na frase, mas como que ela sabe? Por exemplo, no número 2 a gente consegue perceber claro, certo? Sujeito, verbo e objeto. Ok. Quem está do lado direito, do lado esquerdo do verbo, ok. Mas e na terceira? Ela é igual às outras? Não, ela é diferente. Na esquerda nós temos os dois. E na direita não tem ninguém do verbo. E aí? Não dá para entender claramente, fica meio confuso, certo? Olhando e comparando com as estruturas anteriores. Então, por isso que o Chomsky fala o quê? A criança já nasce, o ser humano já nasce com essa genética, a genética de conhecer essa estrutura, essa língua. Por isso que ela consegue entender de forma clara. Vocês podem falar assim, ah, que mentira, não, é só mudar aqui a palavra. É fácil, foi uma mudança simples. Mas vamos ver um outro exemplo, por favor, pode passar. Olha aqui esse exemplo. Agora é um exemplo mais complexo. Olha o tamanho dessa frase, né? O exemplo 4. Como que a criança vai saber que o objeto está em outro lugar? Olha só, vamos ler a frase em língua portuguesa, ok? Quem ela acha que o João falou que a Maria
acredita que o Anderson beijou quem? O último vai estar lá no primeiro, vai estar lá no começo. Muito longe do verbo. E como é que a criança sabe o que está perguntando? Ela não faz confusão com essa estrutura. A criança consegue saber que o quem era para estar no final, perto do verbo, do beijou, para saber quem que beijou. Então, esse exemplo 4 é para mostrar o quê? Como que a criança sabe, ela entende. Então, por isso que o autor diz, o Chomsky fala o quê? A criança, ela já tem a língua internamente, já é geneticamente, a gramática já está nela, já geneticamente. Por isso, por esse entendimento, ok? Pode passar. Pode passar. Agora, um pouquinho da teoria de Chomsky, ele fala o quê? Sobre a teoria modular. Que é que cada região do cérebro vai ser responsável por alguma coisa. Assim como o computador, por exemplo, o autor, ele fala o quê? Que a língua... Não, calma aí. Por exemplo, o computador, ele tem o quê? Ele tem a sua casca dura, sua parte de proteção, certo? Mas ele o quê? Ele precisa de energia, ele não vive sozinho automaticamente, ele precisa de energia para poder funcionar, certo? Ele precisa de programas, se não tiver programas, ele não é válido. Se for só ele, sem o programa, ele é apenas um plástico vazio. Então é importante ter os dois. Tanto a carcaça do computador, mais o programa e com a energia, certo? Da mesma forma, é o nosso cérebro. Ele está dentro da nossa cabeça. Nós temos a língua, que a língua se equivale ao programa, e o computador é o nosso cérebro. Então, a língua está dentro do nosso cérebro. Nós podemos fazer essa comparação para entender como que acontece. O computador sozinho, ele não é nada, ele não acontece. Precisa colocar o programa. Assim é a língua com o cérebro. O cérebro sozinho não acontece, não consegue. Precisa colocar o programa, que no caso é a língua. Com os dois juntos, é possível se apropriar das coisas ao seu redor e desenvolver a língua. Então, por isso essa comparação, que fica mais fácil. E daí, a partir disso, fala das modulações no cérebro. Então, pode passar. Aqui, ó, é uma prova de uma pesquisa de tomografias no cérebro. De pessoas falando, pessoas sinalizando, quais são os locais do cérebro que se desenvolvem, que se destacam. Ouvintes e surdos são todos iguais, ok? Pode passar. Aqui nessa imagem, nesse slide, é muito importante, na verdade, porque ele mostra uma criança americana, né? O que aconteceu com ela? Os pais e as mães não ensinaram, o pai e a mãe, perdão, não ensinaram nenhuma língua para ela, deixaram ela de lado, trancada, trancafiado, trancado. E o que aconteceu? Ela teve problemas cognitivos, o cérebro dela não desenvolveu. Por quê? Por ser uma criança e não ter estímulos, não ter os estímulos, os inputs, tanto orais quanto visuais, ela não teve contato com outro ser humano, então o cérebro dela não desenvolveu. Precisa de estímulos para ele desenvolver, para crescer. Se não houver estímulos, ele definha. Aqui está uma prova. E Chomsky falava sobre isso, ele tinha razão. Parece que cada local do cérebro tem uma função. Cada local. E tem um espaço próprio da língua, da linguagem. Olha aqui. Pode passar. Pode passar. Já falei. Esse aqui, ok. A gente está quase terminando, tá, pessoal? Então, eu expliquei, né, sobre a questão da língua, ela ser própria do humano, ser prototipo do ser humano. Mostrei dos lóbulos cerebrais, certo? E agora, um pouquinho sobre essa teoria
da gramática universal. Vocês podem já ter percebido que o autor, Chomsky, ele o quê? Ele fala que a gramática é inata. Ela já nasce com o ser humano, né? Já está na genética do ser humano. E a proposta dele é explicar, é falar que a capacidade da linguagem que tem os princípios e os parâmetros. Os parâmetros, sinal é este, tá? E princípios. Princípios e parâmetros. Por quê? Os princípios significam o quê? Que serão todos iguais. E parâmetros, que é o quê? A diversidade. Pode passar, por favor. Eu vou mostrar agora um pouquinho. Por exemplo, ao princípio que é todo mundo igual, todo ser humano tem, que é o princípio da subordinação. Este é o sinal. Por exemplo, aqui, é a recursividade, na verdade. Tem a frase, uma frase simples. João feliz. Mas eu posso acrescentar. Eu acho João feliz. Ou ainda posso acrescentar mais coisas, que é o quê? Maria acha, eu penso, João feliz. E eu posso acrescentar cada vez mais. Pode ser, é uma coisa infinita. Então, o autor fala disso, desse princípio da subordinação e dessa recursividade. Os animais não possuem isso. Isso é característica humana. Por exemplo, o Douglas acredita que o Anderson acha que a Maria pensa que o João é feliz. Entende? Essa recursividade ela acontece infinita e isso faz parte desse princípio. Só mais uma coisa. Os pesquisadores aceitam com facilidade isso? Não. Tem o americano, Daniel Everest, que ele não aceita essa proposta do princípio. Ele pesquisou uma língua indígena no Mato Grosso, Piraã. E nessa língua não acontece recursividade. Certo? Então precisa cada vez mais pesquisar a teoria de Chomsky para ver se ela é verdadeira ou não. Pode passar o próximo, por favor. Aí tem o parâmetro da variação. Esse daí vai ser tipo, como a gente fala de on e off. É como se tivesse isso. Tanto na oralidade quanto na sinalização. Vai ter isso. Pode passar. Por exemplo, neste exemplo aqui, ó, na língua inglesa, nós vamos ter o advérbio. Sempre. Ok? Esse advérbio, ele não pode, vai estar em qual lugar na frase? Tem sujeito, verbo e objeto. Ele não vai estar ali ao lado do objeto, tá? Ele só vai acontecer onde? Entre sujeito e verbo. Vai estar ali no meio, entendeu? Então, olha aqui na frase. João sempre beija Mary. Maria, certo? É aceitável na gramática inglesa. Agora o exemplo de baixo. João beija sempre Maria. Essa já não é aceitável, porque não está de acordo com a gramática da língua inglesa. Então a criança, na hora que ela ouvir essa frase, ela fala assim: não, peraí, isso daí não faz parte da estrutura da minha língua. Entre o verbo e o objeto, não, ele é no outro lugar, entre sujeito e verbo, ok? E na Libras, como que isso acontece? Na Libras, por exemplo, o Douglas sempre beija Maria. Ok, normal, certo? Douglas sempre beijar Maria, beija Maria. Ok, perfeito. No exemplo de baixo, Douglas beija sempre Maria. Estranho, né? Não é uma boa estrutura, não é uma boa escrita. O que significa? Que não é aceitável na gramática, que está trocado a teclinha, o on e o off.
Então, a Libras, ela acontece da mesma forma que o inglês. As regras gramaticais, os parâmetros são semelhantes. Pode passar. Eu acho que esse aqui é o último, tá? Também está falando o quê? Hoje eu coloco não na sentença. Por exemplo, em português, eu não sou casado. Eu coloquei o não antes do verbo. Em Libras, a gente vai colocar depois. Eu casado não. Então a criança surda, ela vai ver o surdo adulto sinalizando. Ah, entendi. Eu não, o não é no final. Ok, então isso é on, fica ligado nisso. Já o português, ele acontece diferente, né? Então é depois. Ah, então eu desligo. Então a criança vai fazer automaticamente essa liga e desliga para saber as regras e as combinações da língua. E cada língua vai possuir o seu liga e desliga. Certo? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aqui é uma dica para vocês, compartilhamento de livros, se vocês tiverem mais curiosidade sobre a teoria gerativa, sobre o autor Chomsky, tá? Há vários livros em língua portuguesa que vocês podem adquirir, tá bom? O primeiro livro aqui, o azul, é do meu ex-orientador, tá? Mas, assim, são vários livros que você pode se aprofundar, pesquisar e aproveitar, ok? Pode passar? Sobre a teoria de Chomsky em língua de sinais, há só um livro, que é este aqui. E daí tem na UNB, a publicação da UNB. Eles estudam, é bem forte lá essa pesquisa, essa teoria, a linha de pesquisa deles, e tem na língua de sinais. Então, é a única publicação. Então, vocês podem também comprar, aproveitar, ler sobre o assunto, fazer mais pesquisas sobre o tema. Pode passar? E é isso, então. Muito obrigada. Meu e-mail está aqui, se alguém quiser fazer algum contato, quiser fazer uma pergunta, e agradeço pelo convite. Muito bem. Nossa, que palestra, que sinalização, que temática maravilhosa. É muito significativa para a sociedade acadêmica, para qualquer pessoa, para poder refletir sobre a teoria, né, nessa área da linguística, saber que essa teoria ela é prática, certo? Do autor. Então, aproveitando, quem quiser fazer alguma pergunta, aproveite que o professor está aqui para responder. Tá? Se você achou o tema difícil, ótimo, interessante. Aproveite para estudar, aprofundar os seus estudos e conhecer mais ainda. Essa palestra foi só um ponto inicial. Vamos aproveitar para a gente conversar aqui. Você entrou no mestrado, você estudou na área de linguística, certo? Depois você fez o doutorado também na área de linguística. Os temas do seu mestrado e doutorado estão ligados na mesma teoria, na teoria de Chomsky? É bom explicar um pouquinho sobre a minha trajetória, vamos aproveitar este momento. Então, eu falei, né, que eu sou formada em biologia, lembra que eu falei? Então, na verdade, eu me desviei um pouquinho da minha área, né? As pessoas falaram, mas linguística não combina com você, você é formada em biologia. O que você está fazendo na linguística? É que eu sempre me senti incomodada, sempre me incomodou algumas questões, sabe? Na verdade, quando eu era intérprete, tradutor e intérprete, certo? Trabalhava nessa área, tradutor e intérprete. Mas
meu coração sempre foi da linguística, sempre entender a questão da língua. Daí o que aconteceu? Teve um professor, o Ronaldo, que trabalhou junto comigo na mesma universidade que eu trabalhava. E ele me perguntou: você pesquisa na área da língua de sinais? Sim, eu sou intérprete, eu ainda não faço pesquisas. Ah, você tem interesse de conhecer sobre a teoria de Chomsky, de ativismo, que fala sobre a língua? Daí eu comecei a ler, foi meu primeiro contato. A primeira vez que eu li sobre o gerativismo foi com esse professor, em Florianópolis. Foi o professor Carlos Mioto. Ele também é muito importante na área da sintaxe, na área do gerativismo. Não é um livro pesado dele. É uma apostila simples, tranquila de ler. Eu li, eu utilizei informações dela hoje para passar aqui na palestra. Ela é uma leitura gostosa de se fazer. Então, eu li sobre ela, gostei. E eu me encaixei. Porque antes eu estava em biologia, certo? E eu queria encontrar algo que eu sentisse para pesquisar. E esse autor, o Chomsky, ele combinou com a biologia, porque ele fala que a língua ela é como o sistema, é como o corpo humano, é como o coração, é como o fígado, é como o cérebro. A língua, ela é um órgão também, assim como outros órgãos do corpo. Então, para mim, em particular, eu me identifiquei muito, eu gostei muito dessa linha, do gerativismo, e se encaixou com a biologia, que era algo que eu já tinha, que eu também gostava e tal. Aí, por isso que eu fui por esse caminho. Aí, esse professor Ronaldo, a gente começou a trabalhar junto nas pesquisas, e ele foi meu orientador no mestrado. E ele sempre pesquisa algo bem complexo, é sobre substantivo, adjetivos, toda essa parte da gramática. Ele pesquisa, por exemplo, a questão da fala e do português. Se pode tirar ou colocar objetos, adjuntos, a questão do plural, como que acontece, a questão do numeral, a questão de gênero, questão feminino, masculino. Então, como é que acontece isso? E na Libras, como que se dá tudo isso? Como é que é a marcação de gênero? É mulher, ela, o sinal de ela, mas coloca o sinal de mulher. E na língua portuguesa é a letra A. Então, assim, o mestrado, o doutorado, a gente acabou tendo essa proposta. Mas na Libras, isso acontece? Fiz um artigo também, se existe ou se não existe, fiz o artigo não, sobre o artigo também, como que acontece na Libras, na língua portuguesa, como que se dá, ok? Nossa, bem legal, o Douglas falando. Você veio da biologia, daí veio para o mestrado, doutorado na linguística e conseguiu encaixar as duas áreas. Muito interessante. Para alguns acadêmicos verem sobre isso. E ver que dá para relacionar uma área com a outra e a teoria de Chomsky consegue relacionar, né? E você mostrou isso muito bem, que é possível ter esse desenvolvimento, essa troca. Então, acredito que o seu tema foi muito importante, é uma referência a livros, né, que você mostrou, que são importantes, que mostram que os alunos podem acessar, podem estudar, aproveitar para se apropriar desse conteúdo, começar os seus estudos na área e ir galgando neste caminho. O importante é que o conhecimento sempre seja divulgado, né, e espalhado. Então, por isso, nós do Grupo CIDIX escolhemos você para apresentar esse tema para a comunidade surda ou para os ouvintes também.
principalmente para quem estuda na área de linguística, ou para as outras áreas também, como é possível relacionar uma teoria com a outra, encaixar uma teoria na outra. Então, muito obrigada por ter vindo, ter feito a sua fala conosco hoje. Foi um assunto muito importante. Você quer complementar alguma coisa? Não, posso já ir para o final? Então, pode? Pode falar alguma coisa para finalizar. É muito importante só deixar claro o quê? Que antes, a professora Ronice, ela também pesquisou sobre a língua de sinais focado no gerativismo, com a teoria gerativista, tá? Ela fez o mestrado, o doutorado dela em 95 e 99. Fez publicações de mestrado e doutorado, também baseado na teoria de Chomsky, tá bom? A professora doutora Ronice. Há vários assuntos, há vários temas. Isso na época dela também foi feita a pesquisa da gramática da língua de sinais. Tomara, torço para que no futuro mais surdos possam se unir ao grupo, a dessa teoria, e possam divulgar cada vez mais essa forma da gramática, porque há poucos surdos. Tá? Os surdos se focam mais na questão do ensino, é muito importante também. Mas aqui nós estamos lutando pela escola bilíngue, certo? Para fazer a LDB, então estamos ligados. Se o governo abandona a criança surda e ela não tem esse estímulo, o que acontece? Como é que vai ser? Me explica, como é que vai ser? Essa teoria vai ajudar a gente a entender como é importante o estímulo, como é importante a educação desde sempre, os inputs orais, visuais, tudo, para que a criança possa desenvolver. Então, por isso que é importante todos, estar presente em todas as áreas. Formação de professores, formação a área da linguística, tá? Para que todos entendam que há regras e para a língua para ela acontecer. Agradeço a todos surdos e ouvintes por terem me assistido. Obrigada por trabalharem comigo, todas as pessoas da equipe. Obrigada. Ótimo. Nós estamos muito felizes pela sua fala, pela sua apresentação. Ela foi muito importante. Então, nós aqui do grupo do CEDIX agradecemos mais uma vez o seu aceite por ter vindo palestrar e conversar conosco. Nós estamos num momento muito difícil, né, por conta da pandemia, então a live possibilita um pouco essa troca em longa distância e também evita a questão da aglomeração e do contato. E quem não pôde ver hoje, pode ver outro momento, ou pode rever essa palestra. Então, você que nos assistiu, curte a palestra, tá bom? Para que daí no próximo evento você seja lembrado, tá? Do nosso próximo evento. A gente sempre vem convidando outros palestrantes com várias temáticas a respeito da educação de surdos. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada pelo carinho, de coração agradeço a todos pela atenção e pela presença. Obrigada à intérprete Franciele, que fez a voz. Obrigada também à equipe organizadora, ao responsável da live, equipe técnica, Márcio. Muito obrigada. Obrigada a todos mesmo. E, mais uma vez, obrigada ao nosso palestrante Anderson. Obrigada. Tchau. Tchau.